Deus, né? No capítulo 12, nós vemos ali quando Deus chama Abraão, ele faz a promessa. No capítulo 1, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos agora para o capítulo 21. Nós vamos estar lendo o versículo 1, 2 e o versículo 5. Capítulo 21 de Gênesis diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Irmãs, antes de nós prosseguirmos para o capítulo 22, Deus no capítulo 2, como nós já lemos aqui, Deus fez uma promessa, né, a Abraão, de que dele nasceria uma grande nação. E aqui no capítulo 21 que nós lemos aqui, eles foram pais já idosos. Coisas aos nossos olhos que é impossível para nós, mas para Deus não. Deus é um Deus de promessas. E Deus, ele cumpre as suas promessas. E prosseguindo agora para o capítulo 22, que é a parte-chave da nossa mensagem nesta noite, Deus manda Abraão matar Isaque, né? Oferecer o sacrifício do seu próprio filho. No capítulo 22, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 14, depois do 18, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. Vamos fazer uma pausa aqui, minhas irmãs. Esse texto que nós acabamos de ler mostra a fé, a segurança de Abraão que ele tinha ali no Senhor Deus, né? Quando Deus pede para ele fazer aquele sacrifício, o texto aqui relata que ele acordou cedo, juntamente com, né, os seus 2 empregados e o seu filho Isaque, e foi a caminho do monte aonde o Senhor Deus iria mostrar para ele, né? O monte que ele ofereceria ali, que ele levantaria ali um altar para oferecer em sacrifício ao seu filho. Vamos imaginar essa cena, irmãs. Abraão, junto com o seu filho querido, o filho da promessa. Era um filho desejado, né? Assim, era um filho muito amado, muito querido por ele e por Sara. E Deus, então, naquele momento, faz aquele teste com Abraão.
né? Quando nós somos testados, nós podemos escolher reclamar ou tentar ver de que formas estamos sendo provados por Deus para nós estarmos desenvolvendo em nós o nosso caráter. Abraão, ali naquele momento, ele decidiu obedecer. Abraão, naquela caminhada dele ali, eu creio, eu tenho que para mim, que ele lembrou daquela promessa que Deus fez com ele há um tempo atrás. E quando ele respondeu ali aos seus criados, né? Aqui que nós lemos aqui, no versículo 8, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que é fé? O que é ter fé? Lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, né, nós vemos que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo aquilo que está para acontecer. Você não está vendo como será o agir de Deus. Mas você está segura. Quando nós temos a fé, nós ficamos seguras de que Deus fará o melhor para nós. Então, como devemos exercer a nossa fé? Escolha. Cabe a cada uma de nós aqui nessa noite. Qual tem sido o tamanho da nossa fé, minhas irmãs? Realmente temos depositado em Deus a nossa confiança, a nossa esperança? Lá em Lamentações, né, tem um texto, no capítulo 3, no versículo 21, o texto fala: quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança, que pode me dar a esperança. O que tem te dado a esperança num mundo tão difícil, diante dessas situações que temos vivenciadas aqui, que as irmãs já sabem, todas nós temos passado por momentos difíceis, mas o que tem nos dado a esperança? O que nos dá esperança é uma certeza de que aquelas que têm o Senhor Jesus no seu coração, que crê, que confessa o Senhor Jesus, já recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador de suas vidas, essas sim têm a segurança, têm a certeza de salvação, de que um dia nós estaremos face a face com o Senhor Deus, veremos como Ele é. Se porventura aqui nessa noite eu não conheço todas vocês, mas porventura tiver alguma aqui que ainda não tem esse compromisso com o Senhor Deus, que ainda não convidou o Senhor Jesus para fazer morada no seu coração, para que você possa sentir e experimentar essa paz, essa alegria que excede todo entendimento, que essa noite você possa fazer esse compromisso, aceitando o Senhor Jesus no seu coração. E quando Abraão disse ali para aqueles servos dele: ficai aqui, porque eu vou subir, vou até ali com o moço, vamos adorar e nós retornaremos. Sabe, irmãos, Abraão não sabia de fato o que estava para acontecer. Qual seria a resposta que Deus daria para ele diante daquela situação? O problema estava ali aos olhos dele, né? Deus pedindo que ele sacrificasse o próprio filho dele. Abraão foi obediente. Ele obedeceu a Deus. E ele continuou a sua caminhada, como nós continuamos lendo aqui no versículo 9, quando ele diz assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Irmãs, quando a gente começa a imaginar essa cena, né? Os dois ali caminhando, né? Subindo ali aquele monte ali.
rumo ali. Isaac não sabia, de fato, o que estava para acontecer. Deus tinha feito o chamado para Abraão. Deus chamou, Deus deu a ordem para Abraão. E Abraão prontamente obedeceu a Deus. E ambos foram caminhando juntos, a ponto de Isaac sentir falta do cordeiro. Papai, está tudo aqui, né? Nós temos já aqui tudo que é necessário para se fazer o sacrifício. Porque naquela época usava-se o sacrifício para poder, quando se matava, né, o cordeiro, para a remissão do pecado do povo naquela época, né? Então se oferecia o sacrifício. Só que o chamado ali naquela noite, naquele dia ali para Abraão, quando Deus chama ele, era para ele sacrificar o filho. E Isaac não sabia que ele que seria sacrificado. E ele faz aquela pergunta, aquelas indagações: aonde está? Trazendo para a nossa vida, irmãs, quando nós estamos passando por momentos difíceis, por problemas difíceis, seja ele qual for, desemprego, enfermidade, problema familiar, problemas com, às vezes, né, com os filhos, seja qual for a situação que possamos estar passando, que possamos estar vivenciando. Ao longo dessa caminhada também, muitas das vezes nós fazemos as nossas interrogações, as nossas indagações. E agora, onde está a resposta? E agora, né? Estamos diante de um problema. Será que o Senhor se esqueceu de nós? Será que o Senhor não vai responder aqui essa minha petição? Será que o Senhor não vai responder essa minha necessidade? Tudo acontece no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Vale a pena a gente confiar, vale a pena a gente descansar nesse Deus. E o que eu aprendo também com essa história de Abraão é que quando Deus assim faz esse teste com Abraão, foi para aprofundar em Abraão a capacidade de obedecer a Deus, e verdadeiramente o caráter dele ali estava sendo lapidado também. Assim como o fogo refina, né, o minério para tirar, se extrair os metais preciosos, né, como os metais são passados pelo fogo para extrair aquilo que é verdadeiramente precioso, assim somos nós também. A nossa vida, às vezes, Deus permite a gente passar pelo fogo para Ele poder mostrar para nós o nosso valor, o quanto nós somos importantes, quanto nós somos amados por Deus. E quando nós estamos atravessando por esses momentos, o nosso caráter é trabalhado, a nossa fé é aumentada, a nossa fé é alicerçada. Foi lido aqui no Salmos 46 pela nossa irmã que fez a abertura. O Senhor é o socorro presente na hora da angústia, né? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E o texto aqui, continuando aqui, no capítulo 22, no versículo 10, quando, no versículo 9, diz assim: vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lei, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e o olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, e em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá.
donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O versículo 18 diz, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Irmãs, por que Deus então pediu a Abraão que oferecesse sacrifício humano, né? As nações pagãs realizavam esta prática, mas Deus a condenava como um terrível pecado. Nós vemos isso lá em Levítico, no capítulo 20, de 1 a 5, relata sobre isso. Deus não queria a morte de Isaac, mas sim que Abraão sacrificasse o filho, era no seu coração. Porque com isso ele estaria demonstrando para Deus o quanto Deus era importante na vida de Abraão. Deus queria que Abraão reconhecesse que Deus está acima de todas as coisas. O mais importante era Deus, do que mesmo as promessas que Deus tinha feito para Abraão, do que mesmo o seu filho. E nós, muitas das vezes, irmãs, o que nós temos valorizado, será que são assim as circunstâncias que nós temos vivenciado? Nós temos que aprender que, independente das circunstâncias que nós estamos passando, que nós vivenciamos, Deus é Deus. Ele sempre será Deus. Somente Ele tem solução para os nossos problemas, para as nossas situações que nós estamos vivenciando. Somente Ele tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos. E com isso, eu aprendo também que quando Deus estava testando ali Abraão, o propósito do teste é o que? Fortalecer o nosso caráter e aprofundar o nosso compromisso com Deus. É através dessa difícil experiência que Abraão fortaleceu o compromisso dele de obediência a Deus. Ele também aprendeu sobre uma característica especial de Deus, sua habilidade de prover. Sim, o nosso Deus, ele é um Deus provedor. Ele sonda os nossos corações e ele conhece todas as nossas necessidades, todos os nossos pensamentos, porque Deus vai lá no mais profundo do nosso ser, do nosso pensamento. Deus conhece qual tem sido o tamanho da tua fé. Deus conhece se você verdadeiramente tem confiado nas mãos do Senhor tudo aquilo que está em oculto aí no teu coração, as suas preocupações, né, os seus problemas, porque somente Deus, ele tem solução para qualquer situação que nós estamos passando. E o que me alegra muito também, que eu tenho aprendido muito também com essa história de Abraão, através da obediência dele, através desse chamado de Abraão ali, quando ele foi para sacrificar o seu filho, um momento difícil que ele passou, né? A gente tenta imaginar quantos momentos ele deve ter passado ali naquela caminhada dele, rumo ali aquele monte ali para o sacrifício, né? Ele, muitas das vezes, embora ele confiando, sabendo que Deus é um Deus de promessa, né? Porque ele já tinha vivenciado o cuidado de Deus, o próprio fato de Deus ter dado a ele um filho, já com a idade avançada, ele já tinha experimentado esse cuidado de Deus. Imagina, assim, os pensamentos, né? As perguntas, as indagações que Isaac fazia para ele ali naquele momento, mas em todo o tempo ele estava confiado no Senhor. Ele não perdeu o foco dele, ele não desistiu, ele não blasfemou, ele confiou e ele obedeceu. E através dessa obediência, nós vemos aqui no versículo 18 que nós lemos, quando a palavra de Deus diz: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Irmãs, precisamos obedecer, precisamos estar atentos à voz de Deus, aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações, aquilo quando nós buscamos, nós nos chegamos a Ele, chegamos diante de Deus com o nosso coração contrito, quebrantado ali aos seus pés. O Senhor atende, o Senhor é um Deus socorro.
O Senhor responde às nossas orações, o Senhor não nos deixa sem a resposta. O Senhor tem resposta para tudo, mas a nossa vontade, o nosso dever, nós precisamos sempre nos submeter à vontade de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Talvez a solução daquele problema para nós, às vezes nós vemos de uma forma, mas Deus tem uma solução diferente daquilo que nós pensamos. Precisamos confiar verdadeiramente, a descansar e a perseverar nesse amor, nesse cuidado de Deus e descansar sempre os nossos cuidados sobre a esse Deus maravilhoso. E me faz lembrar também, quando a gente vê ali o sacrifício ali, né? Já do cordeiro, Deus proveu ali o cordeiro. Quando Abraão levantou ali a sua mão para imolar Isaac, que a voz do anjo bradou: Abraão, Abraão, não faça isso. Deus providenciou ali um cordeiro. O cordeiro foi providenciado. Esse nosso Deus maravilhoso também providenciou o Senhor Jesus, deu o único filho dele também para morrer ali naquela cruz. Se ofereceu como sacrifício vivo por amor a cada um de nós. E qual tem sido o nosso reconhecimento diante desse sacrifício? Nós não merecíamos, irmãs. O amor do Senhor por nós foi maior. Ele, sabe, ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele se entregou ali naquela cruz. Ele tinha todo o poder ali de descer ali daquela cruz e deixar, às vezes, a obra por não fazer, mas ele decidiu obedecer à voz do Pai. Ele obedeceu e o Senhor Jesus estava ali com ele. O Senhor Jesus sustentou, o Senhor Deus sustentou Jesus ali naqueles momentos difíceis. Ele suportou aquela cruz por amor a mim, por amor a você. E qual tem sido o nosso valor que nós temos dado a esse sacrifício? Como tem sido a nossa vida, o nosso dia a dia? Será que temos testemunhado desse amor, dessa grandeza do nosso Deus para com os da nossa casa, para com os da nossa parentela, para com aqueles que nos cercam, para com os vizinhos, com os amigos? Será que temos testemunhado de que Deus é Deus soberano, como foi cantado aqui essa noite? Ele é um Deus soberano nas nossas vidas. Temos testemunhado, né, que nessa noite, seja qual for o momento difícil que a gente esteja passando, fazer aquele sacrifício para Abraão, com certeza foi um momento difícil ali para ele. Aquela caminhada para ele não foi uma caminhada fácil, não foi uma caminhada de alegria. Ele não estava ali saltando de alegria, ele não estava ali vibrando de alegria, mas a diferença era que ele confiava no Deus da provisão. Quando Isaac pergunta: cadê o cordeiro, papai? Deus proverá. Quando ele se despede lá embaixo dos teus servos: ficai aqui, porque eu vou subir, vou lá com o Isaac, mas eu vou voltar. Após nós termos adorado, eu vou voltar, nós voltaremos. Olha a fé de Abraão. Ele cria que Deus estava na direção daquela situação, que Deus estava acima de todas as coisas. Então, seja qual for o tamanho do seu problema, minha irmã, Deus é maior que o seu problema. Deus é maior de que qualquer situação. Deus, ele cura, ele salva, ele liberta, ele cura as feridas, ele trata o nosso emocional, ele cuida da nossa parentela. Deus é um Deus de amor. Que nessa noite você possa sentir de fato a presença desse Deus maravilhoso, esse Deus provedor. Confiar nele, que Deus está cuidando de toda e qualquer situação. E que essa noite possa ser uma noite de reflexão. Confie nesse Deus maravilhoso. Que você possa ser uma nova experiência. Talvez você fale assim: mas Abraão foi um homem de fé, a minha fé é muito pequena. A Bíblia diz: nem que a nossa fé seja de um tamanho de uma mostarda, nós precisamos crer. Comece a exercitar a sua fé.
Ora, peça a Deus, Senhor, me ensina, Senhor, me ajude dia a dia a ter essa confiança, a ter essa esperança, de sabendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe. E quando nós obedecemos, irmãs, aquilo que o Senhor determina para nós fazermos, quando nós damos ouvido e obedecemos a voz de Deus, porque muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Talvez Abraão tivesse a intenção no coração, talvez se fosse uma de nós, ele poderia ter desistido, talvez se fosse nós, talvez a gente teria desistido, mas ele foi fiel até o fim, porque ele confiava em Deus. Que nós possamos também ser assim, fiéis a Deus, porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Um dia nós iremos receber a recompensa. Aquela obediência de Abraão ali, Deus, através da vida dele, Deus abençoou ali as nações. Hoje nós fomos alcançados pela graça e a misericórdia. Então, que possamos estar atentas também, que através das nossas atitudes, nós podemos também estar abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, abençoando aqueles que nos servem. Que possamos ser bênçãos usadas na mão de Deus, lembrando de que, independente das circunstâncias, seja elas fáceis ou difíceis, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que possamos seguir firmes com o nosso propósito, com o nosso olhar voltado para o Senhor, porque Ele sim é que nos ajuda na nossa caminhada. Que Deus esteja abençoando a cada uma de vocês, a cada uma de nós, e aquilo que faltou nessa noite aqui, que o Espírito Santo possa estar completando aí nos seus corações. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, Elaine, né, por essa palavra, né, que veio falar aos nossos corações, e que possamos, né, queridas,